nossos alunos. E tudo bem com vocês? Começando então o tema, nós lembramos que a audiometria tonal ela vai permitir que nós possamos observar as respostas auditivas dos nossos pacientes em uma situação cuidadosamente controlada, ou seja, dentro de uma cabine acústica com um equipamento que permite que a gente faça monitoramento do sinal que está sendo apresentado, tanto em termos de intensidade, quanto duração, quanto frequência. A partir dos resultados que são obtidos, nós podemos inferir a integridade do sistema auditivo, ou seja, nós podemos comparar essas respostas com as respostas que as pessoas apresentam quando têm a sua audição normal. Os resultados que estes procedimentos básicos nos trazem, eles vão nos permitir que a gente faça uma avaliação e uma interpretação desse resultado, especificando o grau e tipo de perda auditiva que esse paciente tem. O objetivo dessa nossa aula hoje é apresentar os conceitos básicos que permitem a compreensão e a interpretação da avaliação audiológica básica com competência. Nós temos visto ao longo desses últimos anos que há uma grande discussão sobre a questão de como interpretar os resultados de uma avaliação audiológica. Por isso, a importância de nós discutirmos e trabalharmos com esses conceitos. Nós sabemos que a perda auditiva é um dos problemas que mais desafia a medicina e que em torno de 10% da população brasileira sofre algum grau de perda auditiva. Essa perda auditiva pode ser de diferentes graus, de diferentes localizações e pode trazer diferentes incômodos ou transtornos para as pessoas que são portadoras dessas dificuldades auditivas. Muitas vezes uma perda leve produz um transtorno psicossocial muito mais intenso do que uma perda mais acentuada. Então tem que haver muito com a própria pessoa, com quem tem o problema e a forma como ela encara essa dificuldade. Outra questão que muitas vezes acontece é que a perda auditiva às vezes não incomoda o paciente, mas incomoda as pessoas que estão em torno dele. Para ele, a surdez pode ser até confortável, porque faz com que ele deixe de ouvir informações ou discussões ou sons que ele não gosta ou vivenciar situações auditivas que não lhe dão muito prazer. Mas para as pessoas que estão em torno, pode trazer muita dificuldade, porque você não consegue se comunicar com esse paciente e ele passa, às vezes, a ter respostas ou comportamentos muito diferentes ou muito inapropriados por conta dessa perda auditiva que ele apresenta. A surdez é um problema muito sério, porque como ela é raramente acompanhada de dor, ou de desconforto, ou medo, ela faz com que o paciente não seja percebido como surdo. Muitas vezes ele é apelidado, ele é chamado de distraído, desligado, desatento, desinteressado, ele recebe vários outros nomes, vários outros apelidos por conta dessa perda auditiva. E demora muito esse paciente procurar ajuda, porque como não dói e não dá febre e não traz grandes alterações na vida dele, ele acaba deixando para frente, porque como não está incomodando do ponto de vista físico, ele acaba se acomodando a esse quadro. E uma outra questão que a gente também sabe é que a maior parte dos quadros da surdez, ela não se instala de um dia para o outro, ela vai sendo gradativa. Isso vai fazendo com que essa pessoa também se acostume a ouvir menos ao longo do tempo e a usar mais as pistas visuais como apoio. O Sataloff, eles dizem que a perda auditiva, em muitos casos, ela é muito mais um sintoma do que uma doença. A avaliação diagnóstica criteriosa, a compreensão da dimensão do problema, a intervenção educativa e educacional, o uso do medicamento de forma correta, a reabilitação através de aparelhos auditivos, de implante coclear ou de trabalhos de treinamento auditivo, estratégias de comunicação,
também são aspectos que têm que ser considerados no atendimento desses pacientes e de seus familiares e cuidadores. A dificuldade para você obter resultados que sejam consistentes com a audiometria tonal, ela tem sempre sido subestimada, não se dá muito valor para essas dificuldades. A gente esquece que o procedimento ele é aparentemente simples, o fazer, manipular o audiômetro é muito simples. O grande problema é você fazer isso tudo tendo na sua frente um paciente que responde de acordo com o seu entendimento, com a sua motivação, com as suas questões pessoais que estão envolvidas. Então, eu sempre falo que a audiometria é muito simples de fazer. O problema é que a gente trabalha com um lado subjetivo muito pesado, que é o próprio paciente, né? Então, a habilidade para que a gente faça essas avaliações de uma forma satisfatória e confiável, você precisa ter um treinamento especializado. Não basta você ter feito fonoaudiologia, você tem que também saber audiologia de uma forma profunda e entender que a audiologia ela é muito maior do que um audiômetro. É a ciência que estuda a audição, não é uma técnica de manipulação de equipamento, simplesmente. O equipamento só, por si, ele não me garante confiabilidade de resultado. A gente sabe que ele é importante, porque um equipamento tem que estar calibrado, o equipamento tem que estar obedecendo normas técnicas para que você possa comparar o seu exame. Mas ele sozinho não faz nada. E mesmo que ele seja muito automático, por mais automático que ele depende de alguém supervisionando o fazer. E essa pessoa tem que ter conhecimento, treinamento e habilidade para poder entender, controlar os comportamentos necessários e, ao mesmo tempo, dominar e manipular o equipamento de uma forma adequada. O Queiroz e o Delia, já em 1973, eles diziam que medir audição é algo mais do que saber se um sujeito ouve ou não. Então, para que você tenha a noção exata do quanto um déficit auditivo está incomodando ou está interferindo na qualidade de vida de um paciente, não basta você ter limiar auditivo dele. É preciso que você conheça um pouco mais da vida dessa pessoa, do que ela está passando, do que ela está sofrendo e de que forma ela está superando essas dificuldades. Obter os limiares de via aérea de um adulto cooperativo e com audição normal é muito simples. Mas, em compensação, quando os pacientes são pessoas que não são boas colaboradoras, por diferentes motivos, faixa etária, são muito crianças ou são muito idosos, ou pacientes que apresentam doenças associadas como distúrbios neurológicos, distúrbios psiquiátricos ou problemas auditivos centrais, esses pacientes não respondem tão bem assim a um limiar. E é muitas vezes muito difícil você ter uma garantia da informação que você obteve.